Imagine chegar a um lugar completamente novo, erguer casas, plantar sementes, criar um novo começo e anos depois retornar, apenas para descobrir que tudo desapareceu. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhuma explicação. Apenas uma única palavra gravada em uma árvore, Croatoan. Este é o enigma da colônia perdida de Roanoke, um dos maiores mistérios não resolvidos da história americana. Um desaparecimento que intriga historiadores, arqueólogos e curiosos há mais de 4 séculos. Mas o que realmente aconteceu com os colonos de Roanoke? Foram mortos? Fugiram? Se misturaram com tribos locais? Ou algo ainda mais estranho aconteceu naquela ilha? Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora é repleta de esperança, medo, mistério e segredos enterrados no tempo. 1. O sonho de uma nova Inglaterra. O ano era 1587. A Inglaterra, sob o reinado da rainha Elizabeth I, sonhava em expandir seus domínios e competir com a poderosa Espanha, que dominava o Novo Mundo. Um homem chamado Sir Walter Raleigh obteve permissão da rainha para fundar uma colônia inglesa na América do Norte. O objetivo? Criar uma base permanente no continente, um ponto estratégico para explorar, comercializar e rivalizar com os espanhóis. Assim nasceu o projeto da colônia de Roanoke, localizada na atual Carolina do Norte, em uma pequena ilha próxima à costa do Atlântico. Era o começo daquilo que Raleigh chamava de Nova Inglaterra. Mas esse sonho não seria fácil. Os primeiros colonos enfrentaram doenças, escassez de comida e conflitos com os nativos. Mesmo assim, Raleigh não desistiu. Em 1587, ele enviou uma nova expedição. Desta vez, com 117 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Eles seriam os primeiros a tentar criar uma sociedade inglesa no Novo Mundo. Entre eles estava John White, o líder da expedição, e sua filha, Eleanor Dare, que logo se tornaria mãe da primeira criança inglesa nascida na América, Virginia Dare. O nascimento de Virginia foi motivo de comemoração. Parecia o símbolo de um novo começo, o início de uma nova civilização. Mas o destino tinha outros planos. 2. Uma viagem que mudou tudo. Poucos meses depois de chegarem a Roanoke, a situação se tornou crítica. Os colonos estavam sem suprimentos, as colheitas fracassavam e os conflitos com tribos locais. Diante da fome e do desespero, John White decidiu retornar à Inglaterra para buscar ajuda e provisões. Ele prometeu voltar o mais rápido possível. Mas algo inesperado aconteceu. Logo após sua partida, a guerra entre Inglaterra e Espanha começou. O país precisava de todos os navios disponíveis para combater a armada espanhola. E John White foi impedido de retornar à colônia por 3 longos anos. Quando finalmente conseguiu voltar em 1590, o que ele encontrou foi algo que ninguém jamais conseguiria explicar. 3. O mistério da palavra Croatoan. Ao chegar à ilha de Roanoke, John White encontrou silêncio absoluto. As casas estavam vazias. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhum indício de fuga apressada. Era como se as 117 pessoas tivessem simplesmente desaparecido da face da terra. A única pista era uma palavra entalhada em um tronco de árvore, Croatoan. E em outra árvore, as letras C-R-O. White sabia que Croatoan era o nome de uma ilha próxima, hoje conhecida como Ilha Hatteras, habitada por uma tribo nativa que havia tido contato amigável com os ingleses. Ele acreditou que os colonos poderiam ter se mudado para lá, mas uma tempestade impediu a busca. O navio de White foi forçado a voltar para a Inglaterra e ele nunca mais retornou à América. A colônia simplesmente se perdeu no tempo. 4. As primeiras teorias: fuga, ataque ou integração. A partir daí, surgiram inúmeras teorias para tentar explicar o que aconteceu. Algumas mais racionais, outras bem mais misteriosas. A primeira hipótese é a mais lógica. Os colonos, sem suprimentos e sem líder,
teriam buscado refúgio com tribos locais, especialmente com os Croatoan, e se misturado a eles. Arqueólogos modernos encontraram objetos ingleses em vilas nativas da região, ferramentas, anéis e armas, o que sugere contato entre os povos. Mas ainda não há prova definitiva de que eram de Roanoke. Outra teoria diz que os colonos foram massacrados por tribos hostis. Mas, novamente, nenhum corpo foi encontrado, nada que confirmasse um ataque. Há ainda quem diga que eles tentaram voltar para a Inglaterra por conta própria, usando embarcações improvisadas, e acabaram morrendo no mar. Mas essa hipótese também nunca foi comprovada. 5. O mistério cresce. Símbolos e pistas perdidas. Nos séculos seguintes, exploradores relataram ter ouvido histórias de nativos com traços europeus, cabelos claros e olhos azuis, algo incomum na região. Alguns afirmavam que esses descendentes seriam os sobreviventes de Roanoke, misturados aos povos locais. Em 1607, quando a colônia de Jamestown foi fundada, um dos líderes, John Smith, ouviu relatos de tribos que mencionavam um grupo de brancos vivendo em outro território. Mas nenhuma expedição conseguiu encontrá-los. E então surgiu outro mistério: as Pedras de Dare. Entre 1937 e 1940, um homem afirmou ter encontrado pedras esculpidas com mensagens antigas, supostamente escritas por Eleanor Dare, a filha de John White. Nelas, ela narrava a morte de colonos, doenças e o fim trágico da colônia. Por um tempo, essas pedras pareciam a resposta definitiva, mas logo descobriu-se que a maioria era falsa. Apenas a primeira ainda gera debate sobre sua autenticidade. 6. As descobertas arqueológicas modernas. Com o avanço da arqueologia, novas escavações começaram a revelar pequenas pistas. Em 2015, pesquisadores descobriram um mapa antigo desenhado por John White. Debaixo de um remendo no papel, havia um símbolo de fortaleza escondido, sugerindo que parte dos colonos poderia ter se mudado para o interior, às margens do rio Albemarle. Ao escavar essa área, arqueólogos encontraram fragmentos de cerâmica e objetos típicos da Inglaterra do século XVI. Tudo indica que pelo menos um grupo de sobreviventes tentou recomeçar em outro local, mas o resto da história permanece envolto em neblina. 7. As teorias sobrenaturais, quando a lógica falha. Quando há nenhum grande mistério histórico, está completo sem teorias sobrenaturais. E Roanoke não é exceção. Alguns acreditam que os colonos foram vítimas de maldições nativas, punições por invadirem terras sagradas. Outros sugerem intervenção alienígena, afirmando que o desaparecimento em massa sem rastros seria algo não humano. Há até quem diga que a palavra Croatoan seria um feitiço ou símbolo místico, e que ela reapareceu em outras histórias americanas de desaparecimentos misteriosos. Por exemplo, o famoso escritor Edgar Allan Poe, em seu leito de morte, teria murmurado a palavra Croatoan. Um navio fantasma, o Carroll A. Deering, encontrado abandonado em 1921, teria a palavra escrita em seu interior. E até o lendário criminoso Ambrose Bierce, que desapareceu sem deixar vestígios, supostamente escreveu Croatoan em seu diário antes de sumir. Coincidência? Lenda? Ou algo mais profundo? 8. A versão histórica mais aceita. A explicação mais aceita entre historiadores hoje é que os colonos tentaram sobreviver por conta própria, após perceberem que John White não retornaria. Provavelmente buscaram refúgio junto aos Croatoan, que eram mais amigáveis, e acabaram se integrando à tribo. Com o tempo, suas tradições, língua e cultura se misturaram, até que a identidade inglesa se perdeu completamente. De fato, análises genéticas recentes em famílias da Carolina do Norte mostram traços europeus antigos misturados a linhagens indígenas, possíveis descendentes da colônia perdida.
Mas, sem provas definitivas, a colônia de Roanoke continua sendo o primeiro e mais duradouro mistério da América. 9. O legado da colônia perdida. O desaparecimento de Roanoke marcou profundamente a história dos Estados Unidos. Foi um lembrete de que o Novo Mundo não era apenas uma terra de oportunidades, mas também de mistérios insondáveis. O fracasso da colônia serviu de lição. Anos depois, os ingleses fundaram Jamestown, em 1607, aprendendo com os erros do passado. Essa nova colônia conseguiu sobreviver e tornou-se o berço da colonização inglesa na América. Mas o fantasma de Roanoke nunca desapareceu. Até hoje, arqueólogos, historiadores e curiosos tentam desvendar o enigma. Cada artefato encontrado, cada mapa, cada pista, reabre as discussões. Mas o destino daqueles 117 homens, mulheres e crianças, continua silenciado pelas areias do tempo. Talvez o maior fascínio do mistério de Roanoke esteja justamente na ausência de respostas. Porque o desconhecido desperta em nós algo primitivo, o medo e a curiosidade do que não conseguimos explicar. Será que eles sobreviveram e foram esquecidos pela história? Ou foram engolidos por algo que vai além da compreensão humana? O silêncio da ilha, o vento que sopra sobre as ruínas e aquela única palavra gravada em madeira, Croatoan, parecem nos lembrar que o passado ainda guarda segredos que talvez nunca devêssemos decifrar. E você, o que acha que aconteceu com a colônia de Roanoke? Foram absorvidos pelos nativos, partiram em busca de outro lar ou simplesmente desapareceram? Deixe sua teoria nos comentários. Quero saber o que você acredita. Se gostou dessa viagem pelo mistério, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios com histórias tão intrigantes quanto esta. E se quiser continuar nesse clima de mistérios históricos, recomendo assistir ao vídeo As Cidades Perdidas que Desapareceram Sem Explicação. O link está aqui na tela. Nos vemos lá. Até a próxima. E cuidado com o que pode estar escondido nas brumas da história.